Boa noite, irmãs e irmãos. Sejam bem-vindos para mais um culto, mais uma live, nesse nosso culto de domingo. E hoje nós teremos um momento de louvor com a irmã Laís Machado, a quem eu vou chamar proximamente para poder conduzir aqui essa parte. Sejam bem-vindos. Estamos esperando só mais um momentinho até a entrada da irmã Laís. Estamos aguardando a entrada da Laís. E assim daremos início, então, à nossa parte de louvor com a nossa ministra de Liturgia e Artes, a irmã Laís Machado. Boa noite, Laís. É com você. Boa noite. Vamos em frente. Seja bem-vindo, você que está entrando aí agora na nossa live, você que está se achegando aí para que a gente tenha esse momento de culto, de louvor ao Senhor, de bendizer o seu nome. Uma das coisas que nós temos reforçado nesse período e nesse tempo é que a gente fica com saudade, né, queridos, do santuário, dos momentos onde a gente poderia estar na igreja, poderia estar junto com os nossos irmãos, não somente pelo culto em si, mas pelo abraço, pelo beijo que a gente não pode dar agora, né? Então, eu queria te convidar nesse momento a mais do que assistir, participar. Aí no sofá da sua casa, onde você estiver, cante conosco, né? Adore, na hora das orações, feche os seus olhos, esteja conosco em oração. Mais do que nos assistir, né? Nós te convidamos a estar participando conosco nesse momento. Então, eu queria te convidar para que a gente comece esse momento de culto, de louvor, de adoração, de exultação ao nome daquele que tem cuidado de nós, que tem estado conosco nesse período, a fechar os seus olhos para que a gente faça uma oração. E enquanto isso, você pode ir entrando, pode ser chegando e participando conosco. Santo Deus, misericordioso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, magnânimo, presente, bondoso. É um Senhor que não nos abandona, é um Senhor que não nos deixa só. Obrigada, Paizinho, porque nós temos a tranquilidade de saber que o Senhor caminha conosco e vai à nossa frente nos conduzindo. Ó Deus, num momento inesperado, onde nenhum de nós imaginava vivenciar, Pai, nós temos a segurança de ser teus filhos, de poder deitar no teu braço, de poder descansar no Senhor. Te pedimos, Pai, que neste momento agora qualquer outra coisa se torne menos importante. O pãozinho na chapa, a televisão sem graça, as outras músicas, o videogame, os brinquedos. Ó Deus, que a limpeza da mesa ou daquele cômodo, ou aquela roupa para estender, que aquilo, ó Deus, fique para um outro momento. Mas que agora a gente separe um tempo para te cultuar, para nos lembrarmos do quão maravilhoso é exultar o teu nome, o quão maravilhoso
é ter temor no Senhor e separar tempo de louvor e adoração para te cultuar. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho Santo, Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar, vamos louvar, vamos bendizer o nome daquele que é grande e que não nos abandona em momento algum. Grande é o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Aleluia, né? É o Deus quem nós servimos e fazemos da nossa casa templo, santuário do Espírito de Deus, porque nós sabemos que Ele vive e mora em nós. Então nós não precisamos das paredes das nossas igrejas, mas nós queremos estar lá. E enquanto ainda não estamos, podemos louvar assim, dessa maneira virtual, juntos, cada um na sua casa. Queria te convidar a pensar comigo sobre esse texto. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Tudo é do Senhor. Todas as coisas pertencem ao nosso Deus.
E nesse momento onde não temos o privilégio, a honra de levantar dos nossos bancos, confortáveis bancos da igreja, caminhar pelo santuário em direção ao gasofilácio, para entregar uma parcela, um pouco de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós não deixamos de fazê-lo, né? Nós temos a oportunidade de fazer da nossa casa, do aplicativo de celular, nas casas lotéricas, em momentos em que não devemos nos esquecer de ser fiel ao Senhor, que nunca nos abandona e jamais é infiel conosco, né? Então, que nesse tempo nós nos lembremos também do nosso compromisso de cristãos, de servos e mordomos da palavra e do serviço de Deus. Temos muito, muito a agradecer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai Santo, misericordioso, grandioso, bom Senhor, termos tanto a agradecer, tantas coisas que nem conseguimos enumerar. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que não deixa faltar o pão, não deixa faltar as vestimentas, o cobertor nessa Belo Horizonte tão friazinha. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sustenta a saúde das pessoas que amamos, sustenta a nossa casa, as nossas vidas. Nos lembramos, ó Deus, de tantas pessoas que nesse momento, por motivos de doença, de desemprego,
estão, Senhor, tristes, angustiadas, estão com medo em casa. Ó Pai, que o Senhor venha trazer esperança, acalento, alívio aos corações. Que o Senhor, com todo o seu amor, com toda a sua graça, possa nos ensinar a descansar em Ti, possa nos ensinar, Pai, a confiar plenamente, não tendo uma fé só de dizer, só de palavras, mas de viver. Uma fé, ó Deus, que nesse momento é provada. Uma fé, ó Deus, que nesse momento é colocada em xeque, porque é no Senhor que nós devemos descansar. É no Senhor que nós devemos segurar, colocar os nossos corações. Por isso, Deus, nós temos muito a te agradecer. Te agradecemos pelos irmãos, pelos amigos que estão agora, através do seu celular, do seu computador, nas suas casas, nos acompanhando, cultuando, bendizendo o teu nome. Tantos que por algum motivo, Senhor, não puderam estar agora conosco, que o Senhor os visite de sobremaneira, os alcance pela tua graça e os abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós vamos cantar ainda uma última canção que fala exatamente sobre descansar em Deus e confiar, depositar somente nele a nossa fé, sabendo que estamos seguros somente no Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Pastor Hermes, a palavra está com o Senhor. Obrigado, Thaís. Bom, irmãos, eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 20.
Abram, por favor, as suas Bíblias ou liguem as suas, né? Aqueles que estão com um equipamento eletrônico. No capítulo 20 de João, nós vamos ler do versículo 24 ao 29. Nós vimos há pouco a irmã Laís em oração, nos lembrando da necessidade de renovar as nossas ações de graças a Deus nesse tempo, por tudo quanto Ele nos tem proporcionado. E pela fé firme que tem assegurado aos corações de cada um de nós. Bom, nós vamos ler então o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 24 ao 29, diz assim o texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isso refere-se à primeira aparição de Jesus aos 12, na verdade aos 10, porque faltava Tomé. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ou melhor, Senhor meu, Deus meu, disse Jesus. Porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra, abençoe a nossa compreensão e nos abençoe em profusão, na riqueza da sua graça, também na manifestação dessa fé entre nós, como discípulos e discípulas, no nome de Jesus. Bom, irmãos, o texto que nós temos diante de nós, ele pode ser dividido, para efeito de análise, em 4 partes. A gente pode tomar os 2 primeiros versículos aí, os versículos 24 e 25, para falar, ou para pensar, do ceticismo de Tomé, a dúvida de Tomé. No versículo 26, a segunda parte, a aparição de Jesus. Do verso 27 ao 28, o teste da fé do discípulo. E no verso 29, a conclusão, a bem-aventurança da fé, sem as provas da experiência sensível, ou seja, sem provas empíricas. Dentre os relatos bíblicos de aparição pós-ressurreição de Jesus, esse de Tomé talvez seja o que causa definitivamente o maior constrangimento entre os crentes, ou para os crentes. Como foi possível, a gente pode se perguntar, após o testemunho de pessoas fidedignas na comunidade de discípulos, como o discípulo amado e Pedro, e também Maria Madalena, como era possível sustentar ainda um tal ceticismo? Como é possível sustentar ainda a dúvida de que Jesus ressuscitou, de que ressuscitaram? O que nós podemos aprender de importante para a fé, para a nossa fé, em termos da experiência particular e da fé da comunidade, de um modo geral, com esse relato e o subsequente da nova aparição aos discípulos? Nós vimos que essa aparição de Jesus, ela se dá, o texto diz, passados 8 dias, desde que Jesus aparecera para os discípulos. Bom, como ele apareceu num domingo de manhã, e o autor está contando 8 dias inclusivamente e não exclusivamente. Se ele estivesse fazendo uma contagem exclusiva, ele tiraria o domingo e contaria a partir da segunda. Mas como ele está contando inclusivamente, conta, portanto, o domingo como de domingo a domingo, então dá 8 dias. Então, essa segunda aparição de Jesus aos discípulos, numa circunstância muito similar à outra, é o que João faz questão de dizer, porque tanto lá quanto aqui, ele faz questão de dizer que as portas estavam trancadas.
quando Jesus apareceu. Então, isso aconteceu num domingo de manhã, que era o dia escolhido pelos discípulos, o dia da ressurreição, o dia escolhido por eles para celebrar Jesus. Mas aqui nós temos uma questão. Eles não estão exatamente celebrando Jesus ainda como Senhor, como totalidade da comunidade, porque entre eles, pelo menos um indivíduo não acredita ainda nos relatos que eles lideram. Então, a nossa pergunta, um pouco chocante, é como é que alguém que esteve com Jesus poderia, então, não acreditar no que eles estavam narrando? Então, a minha questão primeira aqui com esse texto é falar da fé de Tomé, ou talvez, numa outra perspectiva, a sua falta de fé. Mas, pensando no aspecto da fé, uma fé que não significa também aceitação ingênua. Tomé é alguém que crê em Jesus. Ele, de fato, crê em Jesus, ele andou com Jesus, e mesmo Judas, em alguma medida, acreditava em Jesus. Talvez a adesão de Judas a Jesus não fosse plena, não fosse completa. Mas Tomé é alguém que aderiu a Jesus plenamente. Porque mesmo depois da morte de Jesus, ele continua na comunidade dos discípulos. Isso quer dizer que ele ainda sustenta uma fé, e essa fé, por mais frágil que seja, ainda é a fé no Jesus da sua experiência, do seu caminhar, do seu cotidiano. Mas, como eu disse, é uma fé que ela não quer ser ingênua. Eu gostaria de advertir com isso que eu não quero fazer uma atitude, ou melhor, fazer uma defesa da atitude cética ou de dúvida, ao propor que a fé legítima não implica a aceitação ingênua de um relato supostamente miraculoso. O que eu estou dizendo é que é importante que a gente entenda que a fé verdadeira também ela não pode se abandonar, digamos assim, aos riscos de quaisquer relatos, de qualquer coisa, porque senão a fé se torna superstição. E a fé dos discípulos de Jesus não pode ser uma fé supersticiosa. Tomé, isso é um dado interessante, dentre todos os discípulos de Jesus, ele é citado apenas pelo quarto evangelho, apenas pelo evangelho de João. Nenhum outro cita alguma passagem específica que eu me lembre com ele, como um dos personagens. E na perspectiva de João, ele sempre se mostra como o mais cauteloso de todos. Há um episódio interessante ao qual eu gostaria de remetê-los agora, que é do capítulo 11. Está no capítulo 11, que é o episódio que diz respeito à ressuscitação de Lázaro. E quando Jesus fica sabendo do que aconteceu com Lázaro, e ele se põe a caminho para ressuscitá-lo dentre os mortos, portanto, um milagre de ressuscitação que tem um duplo significado. Primeiro, ele é um prenúncio da própria ressurreição de Jesus, e também, em segundo lugar, daquela dos crentes em Jesus em geral. Então, tem um duplo aspecto. E quando Jesus, então, diz para eles que está a caminho de ressuscitar Lázaro, Tomé toma a palavra e diz algo que, naquele momento, a gente pode tomar como algo representativo do sentimento geral dos discípulos. Ele diz exatamente assim: vamos também nós para morrermos com ele. Está no capítulo 11, no versículo 16. Vou citar novamente a passagem. Vamos também nós para morrermos com ele. Qual o significado dessa frase? Alguns estudiosos chegaram a dizer que aqui Tomé está fazendo uma espécie de bravata de fé. É como aquele indivíduo que diante de uma situação de muito perigo, mas que é apenas hipotética, não real, ele diz que vai enfrentar o perigo ou que vai segurar o touro pelos chifres, mas ninguém sabe se, na verdade, quando o perigo acontecer, se ele vai fazer isso de fato. Isso é uma bravata. E alguns acham que talvez o que Tomé falou aqui
foi uma espécie de bravata de fé. Alguém que não conhece a medida da sua própria fé, um pouco parecido com o que Pedro também diz numa ocasião para Jesus. Ele fala assim: Senhor, estou disposto a dar a minha vida por ti. E Jesus então lhe diz: você vai dar a sua vida por mim? Como dizendo assim: eu duvido muito, não é isso que vai acontecer. A frase, ela tem, além disso, além de ser uma espécie de bravata, que a gente pode tomar também nesse sentido, ela contém certa ambiguidade. E a ambiguidade está no uso da expressão da palavra ele. Porque esse ele pode se referir tanto a Lázaro quanto a Jesus. Se esse ele, vamos também nós para morrermos com ele, se refere a Lázaro, então Tomé estava dizendo isso no sentido de que Jesus, de alguma maneira, os empurrava para uma situação em que eles poderiam ter um destino semelhante ao de Lázaro. Será que era isso? Como hipótese de leitura do texto, essa talvez seja a menos provável. A hipótese seguinte, de que se referia a Jesus, é a mais provável e, pelo contexto, é a mais correta. E ela comporta uma ironia, evidentemente, como a gente pode perceber logo pelo texto, e essa ironia tem dois aspectos. Se referia a Jesus, então quer dizer, ironicamente, que ao descerem para a Judéia, e aí entra o primeiro aspecto, eles se expunham ao perigo de morrer juntamente com Jesus. O que tem de irônico nisso aí? A maior parte do ministério de Jesus é o ministério galileu, é o ministério na Galileia. E Jesus evitava ir para a Judéia porque a oposição dele por parte das autoridades poderia ser maior. Isso traria certamente um risco de morte para ele. Então, observando o contexto e a circunstância, o que Tomé está dizendo é que se Jesus quer que ele seja uma espécie de testemunhas, e testemunha em grego é mártir, né? Testemunha é mártir, mas a nossa língua mártir já tem um outro sentido, é alguém que morre por causa da fé. Se Jesus pretendia que os discípulos inseridos na sua missão fossem testemunhas, né, da sua missão, levá-los para a Judéia significava que não só ele morreria, como as suas testemunhas também morreriam. Ironicamente, o que acontece é testemunhar de quê? Que ele morreu. Como é que eles vão testemunhar de Jesus se eles vão morrer também com Jesus? Esse é o primeiro aspecto da ironia, porque é como se ele estivesse dizendo assim: como é que nós vamos ser testemunhas de um desastre no qual nós estamos incluídos? Porque, nesse caso, a missão inteira de Jesus e a dele seria um desastre. O segundo aspecto da ironia é que ela pode se converter à luz da ressurreição, do que aconteceu agora, não mais na época, mas o que aconteceu agora com Jesus. É que, na verdade, a morte, ela se converte na verdade da morte. Ou seja, o que é a ironia? É que essa ironia se converte à luz da ressurreição na realidade da morte que todos nós experimentamos em Jesus Cristo, ou na morte de Jesus Cristo. Para usar uma expressão de Paulo, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 14, logo todos morreram em Cristo. Pressupõe que é esse o final da frase. E também em Romanos 6, 8, quando Paulo diz: olha, se um morreu, todos morreram com ele. Aqui o sentido teológico que Paulo dá nas suas duas cartas, em Romanos e na segunda carta aos Coríntios, é a expressão dessa realidade que, ironicamente, Tomé teria expressado naquela ocasião, mas sem se dar conta exatamente do que estava acontecendo, e algo que se cumpriu. A verdade de que ele participaria, sim, na morte de Cristo, mas não através de um desastre que poderia acontecer em relação à missão,
mas em relação ao seu completo sucesso pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, que vindicaria toda a sua missão e vindicaria também o testemunho dos apóstolos. Esse é o segundo aspecto interessante aí da ironia. De qualquer modo, Tomé não parece sensível ao que Jesus está para fazer em favor de Lázaro, e essa insensibilidade espiritual dele pode irritar alguns cristãos e desapontar até mesmo, se tratando de um discípulo original de Jesus, um dos primeiros discípulos da comunidade de Jesus. A gente fica pensando, mas, poxa, o discípulo de Jesus falaria isso, pensaria as coisas desse modo. É aceitável isso? É possível que alguém no grupo de Jesus, e hoje a gente se pode perguntar na igreja, seja tão incrédulo e insensível espiritualmente? Será que a alternativa à fé autêntica é o ceticismo, mesmo dentro da igreja? Como disse, eu não quero tomar necessariamente a defesa de Tomé, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma atitude que é oposta a dele. Tomé, com efeito, ele parece não aceitar realidades de fé, a menos que elas ganhem concreção. Ou seja, que elas se tornem algo concreto para ele, algo palpável. Ele é tudo menos um incrédulo. Portanto, o seu ceticismo aqui pode ter uma função dentro do texto, dentro da narrativa, para além de uma dicotomia, uma separação simplista entre crer e não crer, ser incrédulo e ser crédulo. No final do capítulo 20, eis por que eu estou falando isso, o evangelista diz que a finalidade da escritura do seu evangelho, de ter escrito um evangelho, era legar às pessoas, era dar às pessoas uma razão para crer. No verso 31, ele diz assim: a finalidade dessa escrita é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essas narrativas, inclusive essa do cético Tomé, que a gente leu lá do capítulo 11, ou a qual a gente aludiu e lemos apenas um versículo, tem uma finalidade. E a finalidade parece ser: como Tomé é transformado de uma atitude cética de dúvida para alguém que crê, que possui razões para crer e as leva a sério. Essa parece ser a razão de esses relatos de dúvida estarem aqui presentes. E, ao mesmo tempo, para mostrar que ter dúvida em relação a quem crê não é algo que está fora do nosso horizonte. Todos nós podemos ter algum momento de dúvida, e isso não significa que a nossa fé, enquanto tal, capitulou. Que a nossa fé, enquanto tal, veio à bancarrota. Que ela se transformou, de repente, em pura descrença. Então, o fato de um discípulo de Jesus originário ter os seus momentos de dúvida apenas mostra para a gente quão frágeis nós somos no exercício da nossa fé e quanto a nossa fé não depende tanto de nós mesmos. E não depende, em definitivo, do nosso esforço, mas daquilo que Deus faz em nós. Se há uma coisa que nós precisamos entender sobre a fé, é que a Bíblia, em alguns momentos, o apóstolo Paulo fala isso também em alguns momentos, a fé é um dom de Deus. Ora, quando a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, portanto, não é algo que eu produzo, não tem nada a ver com a minha capacidade de cognição, de compreensão da realidade. É algo que Deus me dá como um dom. É lógico que existe a fé enquanto a minha capacidade subjetiva, individual, pessoal, de crer. Mas essa minha capacidade é uma capacidade de dar sentimento àquilo que Deus faz por mim. Não é ela a própria fé. A fé, enquanto tal, né, do ponto de vista objetivo, é algo que vem de Deus, não é algo que eu produzo ou é algo que depende do meu desempenho. É nesse sentido que essas narrativas que falam de Tomé
num evangelho que está sempre buscando levar as pessoas a crer, se tornam importantes. E aí a gente compreende por que é importante falar de dúvida num texto que quer levar as pessoas à fé. É honesto, portanto, admitir, como pessoas de fé, como pessoas que crerem, admitir que nós temos nossos momentos ruins, que nós temos o nosso momento de vacilação, como um Pedro que começa a andar na água e de repente afunda. Como um Tomé que vê milagres, a bancarrota, desculpa a expressão, aos montes, e de repente ele simplesmente não acredita no que está acontecendo, no que as pessoas dizem. Com Tomé, nós aprendemos que a fé não precisa ser ingênua, no sentido de dar adesão a qualquer relato por conta da autoridade que quem conta o relato possui. A autoridade que suscita a fé não pode ser simplesmente daqueles que têm fé, mas é a autoridade de Jesus. E a gente vai ver isso no decorrer da passagem. É claro que isso levanta uma pergunta para alguns, então como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas? Como que eu vou comunicar o evangelho? Bom, eu comunico o evangelho, mas não depende de mim a fé das pessoas. Eu faço isso em obediência ao meu Senhor e por fazer parte da missão que Ele me deu. Vejamos, Tomé andou com Jesus, a gente já falou isso algumas vezes, ele viu milagres, ele viu ressuscitações até. Mas ele conserva uma suspeita de que a fé pode ser robustecida com fatos e evidências que não sucumbem a uma contraprova. A nossa pergunta é, ele tem razão? Fé é isso? Então, quando as pessoas lhe dizem, no versículo 25, na parte A, nós vimos o Senhor, os discípulos dizem jubilosos, alegres. Ele pode responder apenas, se eu não vi, se eu não puser o dedo e não puser a mão, de modo algum crerei. No texto original grego, esse de modo algum é uma dupla negação, como se fosse um não, não. De jeito nenhum, como a gente diria em português. Ou como aqui no texto, na tradução tem, de modo algum eu vou crer. É o exemplo mais forte de negação da fé em todo o Novo Testamento. Sua fé ainda depende de elementos sensíveis, da experiência. Como? Como é que pode ser assim e ainda ser fé? Mas é ainda um tipo de fé. Ela ainda não chegou lá, mas já é o início da fé. Ver, a habilidade, a capacidade de ver, talvez seja o sentido mais forte para corroborar uma crença. Vejamos, se meus outros sentidos me enganam, ao ouvir um barulho, por exemplo, o da visão é certamente o que mais se presta à correção de falsas impressões. Eu posso ouvir um barulho, eu já dei esse exemplo em outra ocasião, eu posso ouvir um barulho que me parece ser o de um pistolão, ou de uma bombinha, e achar que é um tiro. Mas se eu tenho acesso à cena, se eu puder ver a cena, a minha visão, a faculdade da visão, corrige a falsa impressão do sentido da audição. Então, os nossos sentidos corrigem uns aos outros, de tal modo que a da visão talvez seja aquele que mais se presta a corrigir os outros sentidos quando eles erram, mas também de me dar melhores impressões da realidade. Na comunidade de fé, na igreja, há pessoas como Tomé, cuja fé depende de elementos sensíveis. Há pessoas cuja fé depende de milagres, depende de emoções. Se elas vão a um culto no templo, por exemplo, e elas não saem arrepiadas, elas acham que não foi uma bênção. Se não acontece tal coisa com elas depois de ter feito uma oração,
Se Deus não responde de imediato e elas veem ou percebem algo, ou seja, os sentidos têm acesso à realidade, então, para elas não houve nada. Essa é uma fé que depende basicamente, quase que exclusivamente, dos sentidos. E uma fé dessas é complicada, ela é frágil demais. Uma fé incipiente, como eu disse. No caso de Tomé, uma fé que não aceita provas pouco confiáveis, como alegações de testemunhas oculares, porque também essas testemunhas, vamos ver, Pedro, o discípulo amado, Maria Madalena, a fé que eles têm também é suportada pela visão ou pela falta dela. Eles vão a algum lugar, e no caso de Maria, um anjo fala com ela. Primeiro, ela não vê nada, ela vê um túmulo vazio. Também a fé no túmulo vazio é uma fé que depende dos sentidos. Isso é algo que os cristãos, às vezes, têm explorado muito pouco. Os cristãos têm se contentado muito com essa ideia, uma ideia apologética equivocada, que o Evangelho de João, por exemplo, não corrobora. De que de que a gente tem fé no túmulo vazio. Não, a gente não tem fé no túmulo vazio. A gente tem fé no Deus que ressuscitou Jesus Cristo. O túmulo vazio é apenas uma evidência, mas é uma evidência precária da ressurreição de Jesus. Porque é possível objetar que o corpo de Jesus foi roubado, como as autoridades judaicas e romanas fizeram. A gente não pode sustentar a fé com base em evidências empíricas, evidências dadas aos sentidos. É isso que nós vamos entender aqui nesse texto. E a fé dos discípulos também, de alguma maneira, está sustentada nos sentidos, da visão ou da falta dela, ou da audição. Chega o discípulo amado e chega Pedro, e eles também olham para o túmulo vazio e as roupas que foram deixadas lá. E eles voltam crendo. E eles dizem, então, jubilosos para um Tomé cético, olha, o Senhor ressuscitou. E ele diz, eu não acredito. Se eu não vi, se eu não tocar, etc., eu não acredito. Se eu não tocar do lado dele, no ferimento, eu não acredito. Jesus aparece. O ambiente está fechado. O ambiente está exatamente como estava uma semana antes, no domingo anterior, de manhã. E Jesus, então, aparece no meio deles. Esse aparecimento de Jesus, então, é uma cristofania. Jesus não chegou e abriu a porta e entrou. Quando o autor diz, tanto na narrativa anterior, no verso 19, quanto nessa, no verso 26, que as portas estavam trancadas, o que ele está dizendo é que a condição dos discípulos ainda era a mesma, era de temor e era de medo. E Jesus se põe no meio deles. Jesus se põe no meio deles a despeito de uma impossibilidade física. Então, isso é uma cristofania. É uma manifestação do Cristo ressurreto, como aquelas manifestações de Deus no Antigo Testamento. Como quando Deus se manifestava, por exemplo, de dia através de uma nuvem ou à noite através de fogo. Então, isso é uma cristofania, como lá era uma teofania, uma manifestação do divino. Só que agora a manifestação de Deus é através de Cristo Jesus, ressuscitado. E ele se põe no meio dos discípulos, no verso 26, e ele diz assim, paz seja convosco. Essa era a saudação habitual de Jesus. Uma saudação que vem a calhar nesse momento, como na anterior, quando Jesus também fala a mesma coisa, paz seja convosco, porque esses discípulos estão temerosos. O que o texto de João, então, nos mostra? É que uma fé no ressuscitado, que é suscitada, que é gerada simplesmente pela evidência dos sentidos, pela evidência empírica, não é, de fato, uma fé robusta. É por isso que não é sensato querer utilizar a ideia do túmulo vazio na apologética cristã, na defesa da fé, para falar da ressurreição de Jesus. Isso não tem, na verdade, capacidade de demonstrar a ressurreição de Jesus
ou de dizer por que os discípulos passaram a ter fé em vez de medo. Eles continuam com medo. A fé que eles têm, baseada no que eles viram, no que eles ouviram, ainda é uma fé que depende muito dos sentidos. E a gente precisa entender algo aqui no texto que é muito mal compreendido, que é o desfecho. O que Jesus diz para Tomé. E ele diz então a Tomé, põe, vê, chega a mão, não sejas incrédulo, e aqui nós temos o imperativo, mas um crente. Ele usa verbos, e aqui ele, portanto, concede os testes, as provas que Tomé exige. Mas Jesus concede a ele as provas empíricas, ou seja, baseadas no sentido que ele pede, não porque Jesus ache que disso deriva a verdadeira fé, ou que isso sustenta a verdadeira fé, mas simplesmente para gentilmente mostrar para Tomé como ele está errado. Não seja incrédulo, mas crente. A sua fé não pode depender disso. A sua fé não pode depender de você poder tocar, da sua experiência sensível, a experiência dos seus sentidos, do tato. Mas também não pode depender da sua experiência, da visão, de ver as feridas, ou de ter visto um túmulo vazio. Isso põe em xeque uma apologética cristã, que é uma espécie de desvio da função, da sua função, que é a apologética do túmulo vazio. O túmulo vazio não prova que Jesus ressuscitou, e se provasse, também não suscitaria a fé que Jesus busca. Porque a fé que Jesus busca em nós não é a fé que depende do que eu posso ver ou do que eu posso tocar. A rendição de Tomé à fé, no verso 28, portanto, é o caminho da atitude cética para a fé em Jesus, que retoma uma fórmula de adoração corrente na igreja antiga. Senhor meu e Deus meu. Trata-se do reconhecimento de Jesus como o Messias e que se mostra, o Messias, o Cristo, que se mostra agora, por sua ressurreição, revestido da plena divindade. O que antes se era verdadeiro, e esse se aqui não tem um sentido hipotético, ele tem um sentido apenas de assegurar uma realidade. Se antes era verdadeiro, Jesus, entretanto, se mostrava plenamente homem. Embora fizesse milagres, mas ele se mostrava o tempo inteiro como homem. Mas agora, a ressurreição, o fato de o Espírito Santo ter ressuscitado Jesus da morte, mostra como ele agora se mostra revestido da plena divindade e reconhecido como tal, adorado como tal. Então, para aqueles que têm dúvida que se Jesus em algum momento foi considerado pelos seus discípulos como o próprio Deus, esse é um texto claríssimo com relação a isso. Porque Tomé, outrora cético, até um segundo atrás cético, ele agora diz Senhor meu e Deus meu. Esse é o conteúdo da fé primitiva. E Tomé, ao fazê-lo, se insere plenamente na família crente. Mostra sua adesão plena ao Jesus ressurreto e, por conseguinte, existencialmente comprometido, tomado por uma nova forma de ser, de viver, antitética à sua forma anterior. De tal modo que essa forma anterior, essa existência anterior que ele tinha, pode ser considerada como sua morte para o mundo. A ironia, então, de outrora, ganha concreção. O ceticismo cede à fé genuína. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que eu quero ressaltar antes da gente concluir, é que Tomé não crê porque viu. Ele não chama Jesus de Senhor ou de Mestre e meu Deus.
e não adora Jesus como o próprio Deus, porque seria insano se Jesus fosse homem. Não teria o menor sentido, seria idolatria. Mas quando ele adora Jesus como o próprio Deus, ele não faz isso por conta das evidências, por conta do tocar no lado de Jesus ou tocar na sua mão perfurada pelo cravo. Mas ele adquire essa fé genuína por conta da palavra de Jesus que ele diz: não sejas incrédulo, mas crente. É a palavra de Jesus que suscita fé nas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo insiste em dizer que a palavra da fé que salva, que a audição, que ouvir a palavra de Deus, que traz salvação para as pessoas. É a palavra de Deus que tem esse poder. Então, é a palavra de Jesus que faz esse cético de até a poucos segundos se tornar um crente. Não é o fato de ter visto um túmulo vazio que ele sequer chegou a ver, nem o fato de ter tocado nas chagas de Jesus. Isso ainda produziria nele a fé com a qual ele estava acostumado. Apenas isso. Uma fé robustecida com mais dados, mas não uma fé legítima. Para os que estão hoje na igreja, titubeantes em relação à fé em Jesus, renova-se a chamada à participação. Você também quer crer? Você também quer fazer parte da comunidade de fé dos discípulos e discípulas de Jesus? Não há mais a possibilidade para você, e é importante você entender isso, de você tocar o corpo ressuscitado de Jesus, ou ver suas feridas, ou tocá-las, exceto como experiência mística. Mas uma experiência mística que nada testemunha para a comunidade, porque a experiência mística é de caráter puramente subjetivo e se perde na sua própria transmissão a outros, perde a sua força, perde o seu valor cognitivo ou religioso quando transmitido para outro, porque ele é puramente experiência. E como a experiência é particular, eu não posso transmitir o meu sentimento para o outro. Mas se você atentar para a igreja, sim, esse grupo de pessoas, de homens e de mulheres com imperfeições, uns com dificuldades para crer, outros que têm uma fé, né, mais robusta, mais firme. Se você atentar para a igreja como o corpo de Jesus, corpo de Cristo, que está disponível a sua visão, não mais a visão como capacidade sensível e ao tato, mas a visão da fé, a percepção da fé como dom de Deus. Concretamente, você verá e tocará irmãos e irmãs dispostos a acolher você na comunidade de Cristo, a inseri-lo ou inseri-la nela por meio da obediência e de fé, mostrada na submissão ao rito batismal, símbolo da nova vida, e a tomar parte no banquete dos filhos de Deus expresso pela ceia do Senhor. Com isso, sua fé será aquela com efeito que Jesus elogia. Bem-aventurados os que não viram e creram. Verso 29. Porque me viste e creste? Jesus pergunta para ele. Bem-aventurados os que não viram e creram. Note que Jesus não está dizendo mais bem-aventurado os que não viram e creram. Como se Jesus estivesse dizendo que Tiago estava num grau inferior ao dos outros discípulos. Mesmo os outros discípulos, o que eles comentaram desculpa, Tiago não, Tomé. Mesmo os outros discípulos, o que eles disseram para Tomé foi a partir do que eles viram. Eles simplesmente se mostraram mais dispostos a crer a partir de algumas evidências, mas também empíricas. Mas o que Jesus diz para ele é: bem-aventurados, não mais bem-aventurados. Todos vocês estão no mesmo barco.
todos vocês creem ou querem crer a partir de evidência. O que Jesus está dizendo é: bem-aventurados os que não viram e creram. Que o Senhor abençoe a todos vocês e dê a todos nós uma boa semana. Amém.